Boa tarde, pessoal. Hoje o conteúdo da nossa aula vai ser a psicanálise. Então, nós vimos no capítulo sobre a personalidade que existem na psicologia diferentes abordagens teóricas para a compreensão da personalidade, para a intervenção terapêutica, enfim, né, para olhar para o sujeito no sentido de uma compreensão dessa organização interna, psíquica, que envolve os sentimentos, os pensamentos, o comportamento do sujeito, né? E no texto da última aula, que era um texto que tratava especificadamente sobre a personalidade como uma área de estudo da psicologia, nós vimos que existem 8 elementos que são importantes para a compreensão do que é a personalidade, que vai desde o comportamento, aos aspectos inconscientes, a necessidade de autorrealização, etc. Cada uma das abordagens em psicologia ou escolas vai enfatizar um desses elementos como mais importante, porque nós vimos também que a personalidade ela é muito complexa. Então, nenhuma abordagem na psicologia dá conta de toda essa complexidade. Por isso que nós temos várias abordagens teóricas que vão apresentar contribuições na compreensão da personalidade, mas também apresentarão as suas limitações. Como a pessoa escolhe, né? Por exemplo, eu sou uma psicóloga que tive uma formação geral na minha graduação. Como eu escolhi a minha abordagem teórica? Minha abordagem teórica hoje, para minha prática, tanto clínica, né, que eu sou psicóloga clínica também, né, atendo os pacientes, quanto para a compreensão dos fenômenos psicológicos humanos de modo geral, é a psicanálise. É essa teoria que eu vou trabalhar com vocês pelas próximas aulas, né, nas próximas aulas. Essa escolha é uma escolha muito subjetiva, né? À medida que eu tive contato com as diferentes teorias, eu escolhi a psicanálise e me dediquei ao estudo mais aprofundado dela. Mas existem colegas que se formaram comigo que escolheram o behaviorismo, que é outra abordagem teórica que vocês conhecerão da psicologia. Enfim, né? As escolhas são muito particulares de cada um, que faz mais sentido quando a pessoa está estudando a teoria que mais lhe agrada. Tá? Então, na psicanálise, pensando aqueles 8 elementos que compõem a personalidade, qual é o mais importante? Os aspectos inconscientes. Então, a gente vai estudar um pouquinho a origem da psicanálise, né? Um pouquinho da história da vida do Freud, que provavelmente vocês já ouviram falar, porque é uma teoria e é um teórico, Freud, que está muito presente aí no senso comum, né? No senso comum houve em vários aspectos, a apropriação de muitas coisas produzidas pela psicanálise e pela psicologia. Então, é uma frase clássica, né, que vocês com certeza já ouviram falar, nem Freud explica, né? Então, quer dizer que é algo muito provável de ser compreendido, porque se nem o Freud conseguiu explicar ou compreender tantas coisas, dá conta de compreender, então esse é um modo como, no senso comum, a apropriação, então, desse conhecimento produzido pela psicologia. No início aqui do capítulo 5, a psicanálise do livro Psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia, da Ana Bock, do Odair Furtado e da Teixeira, que é aquele livro que nós já trabalhamos o primeiro e o segundo capítulo, eles vão organizar de modo resumido os principais conceitos em psicanálise. E por que vocês vão conhecer isso? Bom, a gente está estudando a psicologia e como a ciência psicológica pode contribuir na formação profissional de vocês. Então, conhecer a personalidade, como nós vimos, é importante porque quando a gente trabalha e se relaciona com seres humanos, a personalidade, os aspectos subjetivos e psicológicos são fundamentais na relação que nós estabelecemos com elas, no comportamento que nós temos e que essas pessoas têm. Então, quando a gente olha para o ser humano, não tem como a gente olhar para ele sem considerar as implicações da sua dimensão psicológica em tudo que ele faz. Então, no trabalho, né, no contexto do trabalho, na gestão de pessoas, que talvez vocês possam aí atuar nesse contexto, enfim, né, na relação com clientes, sempre há essa dimensão psicológica que vai
estar presente e vai interferir em como essas relações são estabelecidas. Então, conhecer duas abordagens teóricas tem como objetivo que vocês possam olhar para as pessoas a partir de agora e pensarem um pouquinho a partir do olhar que essas abordagens propõem. Então, nós estudaremos a psicanálise e o behaviorismo, né? Eu já disse isso em outra videoaula. E por que essas duas? Primeiro que a gente não daria conta de ver todas, né? Porque tem muitas escolas aí na psicologia que poderiam ser estudadas. Mas eu escolho aquelas que a psicanálise, por ser a minha área de formação e aquela que eu tenho mais domínio teórico para tratar, e o behaviorismo porque ela é muito utilizada no âmbito do trabalho, né? Das relações de trabalho. Então, falar um pouco dessas teorias para vocês tem o objetivo, então, de que vocês possam, a partir da apropriação desse conhecimento, olhar para as pessoas, considerando agora, né, esses aspectos que serão trabalhados aqui. Então, no início, né, do capítulo 5, a psicanálise, há uma citação que os autores trazem, né, do Laplanche e do Pontalis, que foram dois psicanalistas importantes, que eles vão dizer assim: se fosse preciso concentrar numa palavra a descoberta freudiana, essa palavra seria incontestavelmente inconsciente. Ou seja, qual palavra define essa teoria na psicologia? Inconsciente. Então, é em torno ou a partir do inconsciente, da teorização sobre o inconsciente, que o Freud vai construir a psicanálise. Então, a psicanálise ela é considerada um referencial teórico, um modelo de intervenção prática, né, terapêutica, e um método de investigação. Então, foi tudo isso que, né, iniciou com Freud, foi iniciado com Freud, ele é considerado o pai da psicanálise, mas que outros autores contemporâneos ao Freud e pós-freudianos desenvolveram ainda mais. O que a gente vai trabalhar aqui nessa disciplina são as ideias iniciais do Freud, né? Só para que vocês possam entender como Freud vai teorizar sobre a personalidade dos seres humanos. E já adiantando que, para ele, como eu já falei, o inconsciente é o que vai organizar, vai influenciar de modo mais importante como o sujeito é e, consequentemente, como ele se comporta, como ele se relaciona. Então, quando a gente pensa em psicanálise, a gente pensa naquela teoria que vai dar ênfase para aqueles elementos que são inconscientes, ou seja, que não são conhecidos por nós de uma forma consciente, a gente nem sabe que eles existem, mas que eles, do lugar que estão, e a gente vai entender isso, né, porque estão no inconsciente, eles influenciam as nossas decisões, os nossos sentimentos, a forma como a gente fala, se comporta nos locais, né, ou nas relações de modo geral. Bom, então quem foi o Freud, né? Sigmund Freud. O Freud ele foi um médico, a formação inicial do Freud foi a medicina, um médico alemão que nasceu em 1856 e morreu em 1939. Né? Na verdade, ele era do Império ali, austro-húngaro, né? Que depois se configurou na Alemanha, no país Alemanha. Então, Freud ele era de Viena, capital da Áustria, e ele teve toda a sua formação, né, realizada ali, teve uma ótima formação acadêmica, inclusive ele era filho de judeus, né, o pai do Freud era judeu, então Freud viveu, além dessa relação com os judeus e um modo de educação judaica que implicava muito numa dedicação ao estudo. Então, Freud, o pai dele, investiu muito na formação intelectual dele, né? Os relatos dizem que o Freud ele passava o dia todo, quando criança mesmo, estudando,
né? Então ele conhecia várias línguas, ele estudou várias áreas do conhecimento, então ele tinha uma formação intelectual muito rica e muito ampla. Além disso, de ter essa formação, Freud ele sofreu muito preconceito por ser judeu, né? Tanto que no final da vida ele teve que sair de Viena como refugiado, né? Porque já estava ali o nazismo bem ativo nesse momento. E a vida do Freud foi negociada pela Marie Bonaparte, que foi sobrinha de Napoleão. Ela conseguiu negociar com Hitler a retirada do Freud, da sua esposa e dos seus filhos de Viena. E depois ele foi viver alguns anos na Inglaterra e lá ele morreu porque ele tinha já um câncer muito grave na garganta, né? Sempre fumou bastante. Então é clássica aquela imagem do Freud com um charuto na boca, fumando, né? Porque realmente ele fumava muito. E ele foi então retirado, né? A saída dele de Viena foi negociada. Mas ele viveu pouco tempo na Inglaterra, poucos anos, e logo ele morreu. Mas ele viveu na pele, então as vivências nazistas, o antissemitismo. O Freud tinha o desejo, né, porque ele teve uma formação médica, mas ele gostaria de ser pesquisador. Então, desde os primeiros anos da graduação, ele já estava desenvolvendo pesquisas em laboratório, sobretudo investigando o funcionamento do sistema nervoso, né? Então, ele conhecia muito a estrutura cerebral, ele estudava os neurônios, como era a constituição anatômica, teorizava sobre o funcionamento neuronal numa época em que não existiam ainda esses exames, né, que nós temos hoje. Enfim, o desejo do Freud era ser pesquisador e professor universitário, mas ele nunca conseguiu uma cadeira nas universidades justamente pelo fato de ser judeu. Então, para poder garantir a sobrevivência dele, ele tinha planos para casamento, ter filhos, enfim, ele foi para a clínica, ou seja, começou a clinicar como médico. E é essa inserção no campo da clínica que vai possibilitar ao Freud entrar em contato com alguns aspectos psicológicos, né, algumas doenças psicológicas que ele vai chamar de neuroses, e a partir do contato com essas neuroses é que ele vai desenvolver a psicanálise, tanto como uma teoria sobre o funcionamento do nosso psiquismo, né, como um referencial prático, técnico, terapêutico de intervenção, no caso de adoecimento e de sofrimento psíquico, quanto um método de investigação. Então, Freud vai para a clínica e, ao entrar em contato, então, com pacientes que naquele momento eram chamadas de histéricas, é que o Freud vai sentir a necessidade de construir uma teoria psicológica sobre essa patologia, que até então a medicina não tinha recursos, não tinha nenhum conhecimento que possibilitasse tratar e ajudar, né, a melhorar os sintomas das mulheres histéricas. Por que mulheres, né? Não existiam só mulheres com histeria, mas a maioria eram mulheres, mas também homens com sintomas histéricos também foram tratados e investigados pelo Freud e por todos os outros médicos que adotaram a psicanálise. Então, o que acontecia, né, com a histeria? A histeria era um tipo de transtorno psíquico que promovia sintomas físicos. Então, tem um filme bem interessante, se vocês quiserem, né? Quando eu estou dando aula presencial, geralmente eu passo esse filme, indico esse filme e trabalho com ele, né? Mas aí, né, diante das nossas condições, fica aí como uma opção para vocês, uma sugestão. Se chama Freud Além da Alma. É um filme da década de 70 que vai retratar o surgimento da psicanálise. Tudo isso que eu estou discutindo aqui da vida do Freud, do contato com a histeria, de como ele vai avançando teoricamente
para poder compreender e ajudar os pacientes está relatado nesse filme. Então, quem se interessar, eu acho que ajuda muito no entendimento, seria muito legal que vocês pudessem assistir. Então, nesse filme retrata, né? O Freud, quando ele entra em contato com a histeria, é porque ele vai trabalhar numa ala psiquiátrica em um hospital. E aí, o que era a histeria? A histeria, naquele momento, por muitos médicos e por grande parte da medicina, era considerada como um fingimento. Por que um fingimento? Porque a pessoa apresentava sintomas corporais que variavam desde uma paralisia de uma perna, a dores muito intensas em partes do corpo, enfim, né? Poderiam ter várias manifestações corporais, mas que não existia uma causa orgânica que explicasse aquele sintoma. Então, diferente de uma pessoa, né, que sofria um acidente, tinha uma lesão na medula e a partir disso parava de andar, um histérico ou uma histérica podia parar de andar, não conseguir mais andar, sem problema nenhum na medula, sem qualquer alteração biológica que levasse aquele sintoma. Então, muitos médicos, diante da incapacidade de entender e olhar para isso, achavam que os pacientes estavam fingindo, que eles queriam apenas atenção. E há ainda hoje, da parte de muitas pessoas e até de alguns profissionais da área da saúde, essa compreensão de que sofrimento psíquico, emocional é frescura. Então, muitas pessoas que têm depressão ou outras formas de sofrimento relatam vivências de discriminação e preconceito, porque as pessoas não entendem, já que a pessoa no corpo se apresenta saudável, as pessoas não entendem porque ela não consegue trabalhar às vezes, ou enfim, realizar as atividades diárias, ter uma vida funcional e ativa. Então, naquele momento, pior ainda, né? Porque os avanços ainda nesse campo não tinham acontecido. Então, o Freud se depara e ele vai ser o primeiro a legitimar, a dizer não, essas pessoas estão sim falando a verdade. Elas estão sim sofrendo, elas sentem dores, só que a causa realmente não é orgânica, não é corporal. Se não é orgânica, é qual? Psicológica. Só que as pessoas não sabiam a origem. As próprias pessoas que estavam adoecidas, elas tinham sintomas que começavam a partir de um determinado momento, de uma determinada situação ou vivência, mas elas não conseguiam se recordar ou saber a origem disso. Então, não só o Freud, mas outros teóricos nesse momento estavam interessados nisso. Inclusive, existia um psiquiatra francês chamado Charcot, que vai, a partir da hipnose, afirmar que isso que as pessoas tinham vivido, que elas não se lembravam, mas que a partir disso passaram a apresentar sintomas, eram vivências traumáticas, situações muito difíceis, dolorosas que as pessoas tinham vivido, mas que de alguma forma tinha sido apagada da sua mente. As pessoas não se lembravam, mas elas estavam lá, tanto que tinham o poder de causar sintomas. E aí o Charcot vai dizer, olha, quando a gente hipnotiza a pessoa, os sintomas cessam, ou seja, não tem realmente uma causa biológica, né? Porque se fosse uma lesão na medula, podia hipnotizar, que era uma técnica utilizada para alterar o estado de consciência da pessoa, né? Provavelmente vocês já viram em algum programa de TV, alguma coisa assim, uma pessoa sendo hipnotizada. Então ela fica no estado alterado de consciência, fala e faz coisas que quando ela volta a si, ela nem se lembra muitas vezes que fez, né? Então o Charcot, ele hipnotizava e percebia que ao hipnotizar, os sintomas desapareciam. O Freud foi para a França e passou um tempo lá, junto com o Charcot, né, utilizando a hipnose, estudando, e a partir disso ele chega à conclusão que essas memórias, dessas vivências traumáticas que têm esse potencial de causar sintomas, não são lembradas porque estão no nosso inconsciente. Então ele vai, durante toda a sua trajetória intelectual e profissional, entender o que é esse inconsciente e como
né, qual é a característica desses conteúdos que podem permanecer nesse lugar e que ainda assim, mesmo a gente não se lembrando, né, querendo lembrar, voltando a nossa atenção para isso, eles não se tornam acessíveis, né? Então, por que eles estão lá no inconsciente e ainda? Por que eles continuam, se foram esquecidos, por que eles continuam tendo influência sobre a vida e o funcionamento mental das pessoas? Né? Então é isso que o Freud vai tentar entender. Teorizar sobre esse inconsciente, desenvolver um método terapêutico que acesse o inconsciente, que possa auxiliar as pessoas a melhorarem os seus sintomas e ainda um método de investigação, como eu já disse. Bom, estou aqui passando os slides, né, olhando aquilo que eu já falei. Quando o Freud volta, né, desse curso que ele foi ter lá com Charcot na França, justamente para entender um pouco mais sobre esses pacientes chamados de histéricos, porque esses pacientes, como a medicina tradicional não dava conta de entender, não havia uma teoria que explicasse os sintomas, muitas dessas pessoas eram abandonadas em hospitais psiquiátricos, né? Não recebiam qualquer tipo de assistência, eram negligenciados justamente porque a medicina ainda não tinha respostas. Então o Freud ele vai tentar produzir essas respostas. Quando ele volta, ele vai trabalhar, como já disse, na clínica, né? Vai atender pacientes. Tinha uma clínica na própria casa, né? Porque era assim que os médicos atendiam, ou iam na casa do paciente ou atendiam em casa, junto com um renomado médico de Viena chamado Breuer. Então, inicialmente, o Freud, junto com o Breuer, vão se voltar para atender justamente esses pacientes que a medicina não sabia o que fazer com eles, mas que precisavam de ajuda porque estavam em sofrimento. Então, Freud e o Breuer começam a atender os pacientes histéricos. E foi o próprio Breuer, nem foi o Freud, que percebeu que quando, utilizando a hipnose, né, ele hipnotizava a pessoa, e nesse momento os sintomas desapareciam, a pessoa ela falava coisas que pareciam ter relação com aquela vivência que tinha dado origem aos sintomas. Então, o que o Breuer fazia? O Breuer anotava. Então, a pessoa estava lá hipnotizada, né? Uma histérica que, sei lá, tinha perdido a capacidade de andar. Então, ele ia lá para atendê-la, para tentar entender o que estava acontecendo. Ele hipnotizava. Enquanto ela estava hipnotizada, ela ia falando coisas para ele. E ele passou a anotar o que as pessoas diziam. Quando ele voltava, né, essa pessoa retomava o estado de consciência, ele falava aquilo que ela tinha dito quando estava hipnotizada. Algumas pessoas, ao ouvirem novamente, conseguiam se lembrar de situações difíceis que tinham vivido. Quando elas se lembravam, muitas vezes elas tinham alguma expressão afetiva, choravam, sentiam raiva, enfim, né? Expressavam alguma coisa e os sintomas melhoravam. Tanto que esse método que o Breuer vai começar a utilizar vai ser chamado por uma paciente muito famosa dele, inclusive o primeiro texto que foi escrito por ele e pelo Freud, né, o primeiro texto da psicanálise que se chama Estudos sobre a Histeria, foi bastante influenciado por casos que o Breuer atendeu, principalmente dessa paciente que vai denominar o método dele de cura pela fala. Então, o que eles começam a perceber? Que ao falar, a pessoa muitas vezes consegue recobrar a consciência do que tinha acontecido, se lembrar novamente, e ao se lembrar, existe algum tipo de catarse, ou seja, de descarga afetiva, que fazia com que a pessoa melhorasse os seus sintomas. Então, foi a partir disso que o Freud foi, inicialmente com o Breuer, e depois ele segue, né, um caminho próprio, aprimorando tanto a teoria quanto a técnica de trabalho com os pacientes. Tanto que a psicanálise, hoje, ela não usa mais a hipnose, mas ela ainda entende que
para se acessar esse conteúdo que está no inconsciente, ou seja, que a pessoa esqueceu, é por meio da fala que isso é possível. Por isso que, né, e isso vocês também já viram, algumas pessoas até já foram a um psicólogo que trabalha com a psicanálise, tem lá o divã, né, que é o lugar que a pessoa se deita, para poder falar livremente sobre o que ela está sentindo, sobre o que ela está pensando, porque é assim que o profissional entende que ele pode compreender os conteúdos inconscientes, interpretar, ajudar o paciente a recobrar a lembrança, a memória daquela vivência que está dando ou que deu origem aí aos seus sintomas. Sejam eles sintomas corporais, porque ainda hoje existem algumas pessoas que apresentam algum tipo de dor, enfim, né? Sejam sofrimentos emocionais, né? Como limitações, medos, ansiedades, enfim. Mas entende-se que é através da fala que é possível chegar até o inconsciente, resgatar esse conteúdo que está lá e que está dando base, dando origem ao sintoma. Ana O é o nome que eles utilizaram, o Breuer e o Freud, para falar desse caso que o Breuer atendeu de uma jovem que foi um caso muito emblemático para o início da psicanálise, porque era uma jovem muito inteligente, mas que tinha uma série de sintomas, né? Desde paralisias, teve um período em que ela não conseguia beber água, né, uma série de sintomas que colocavam em risco, inclusive, a sua própria vida, né? E aí, à medida que o Breuer vai trabalhando com ela e utilizando esse método da fala, a Ana O, ela vai melhorando, né? Os sintomas vão ficando menos intensos e ela vai tendo uma qualidade de vida melhor. Então, o Freud, para a psicologia, ele é considerado não só para a psicanálise, porque a psicanálise é uma abordagem dentro da psicologia. Psicologia não é sinônimo de psicanálise, né? Então, a psicanálise para a psicologia foi fundamental, porque é principalmente a partir dessa descoberta do Freud que existe um inconsciente que mantém memórias ali, que essas memórias podem causar sofrimento, sintomas psicológicos, que a própria psicologia pode se desenvolver plenamente. Se hoje as pessoas vão ao médico, né, porque estão com sintomas, estão com dores, com angústia, com ansiedade, o médico diz, olha, eu recomendo que você vá a um psicólogo, o que esse médico está dizendo? A medicina não pode fazer nada, porque ela tem um limite aqui, você não tem nada orgânico, ou ainda ele pode até medicar, mas ele vai dizer, você precisa trabalhar essas questões numa psicoterapia, né? E foi a partir, então, do Freud que isso foi possível, tá? Então, eu vou continuar a gravação de um segundo vídeo, porque senão o vídeo fica muito longo, demora para postar, e continuo falando, então, sobre a teoria.